que eu vou mostrar a partir de agora para vocês vai elevar os relatórios de vocês para outro patamar. Se você ainda não trabalha com medidas, se liga nisso daqui, ó. Eu vou limpar esta área aqui para facilitar o nosso processo. E vamos lá. Antes de irmos diretamente para as nossas medidas, dá uma olhada nesse conceito aqui, ó. Quando você está trabalhando aqui, ó, vou até diminuir um pouco aqui, ó, diretamente com as colunas, trabalhando com Power Query, nós estamos trabalhando com o quê? Colunas, né? Campos calculados. E neste momento, eu estou fazendo o quê? Pegando a coluna inteira e colocando aqui na minha tabela dinâmica. Já é um recurso muito bom, porém, dá para ficar ainda melhor. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Aqui são as minhas colunas. A coluna de peso, a coluna quantidade e a soma do meu valor total. Legal até aí? Muito bem. Quando nós estamos trabalhando nesse formato aqui, ó, diretamente nas nossas consultas, as nossas tabelas, elas de fato precisam ser referenciadas a um modelo de dados, certo? E agora nós falaremos do quê? Do nosso Power Pivot. Uma vez que lá no início, lembra? Eu coloquei um carregar para e incluir ao modelo de dados, exatamente para habilitar o quê? Este camarada aqui, ó. Ir para a janela de alimentação, ó. Este cara aqui, ó. Lembrando que eu estou trabalhando com a versão 365 e funciona neste formato, beleza? Para quem estiver com outras versões, aproveita, já deixa aqui no comentário qual a versão do seu Office. Já é o 365? Se não for, eu recomendo que seja, porque aí você vai ter recursos como este à sua disposição. Muito bem, então vou clicar nesse camarada aqui, ó, e olha o que vai acontecer. Para quem nunca viu essa tela aqui é a tela do nosso famoso Power Pivot. É onde eu vou realizar todas as minhas medidas para ganhar performance nos meus relatórios. Traduzindo, eu não vou trabalhar diretamente com as minhas colunas, eu realizarei cálculos muito mais performáticos e muito mais velozes, que são capazes de realizar a compreensão dessas colunas, resumindo a medidas, trazendo performance para o nosso relatório. Exemplo, como que nós vamos utilizar então o nosso Power Pivot? É muito semelhante aos recursos do Excel, porém, ó, tá vendo essa região aqui de baixo? Para quem nunca viu o Power Pivot, ó, é onde eu construo as nossas medidas. Dá para criar uma tabelinha à parte para ficar mais organizado? Sim. Mas no primeiro momento, nós vamos trabalhar nesse formato aqui, ó. Realizando o mesmo processo, o que eu preciso fazer aqui, ó? Eu preciso realizar a soma dessa coluna aqui, ó. Eu posso simplesmente clicar aqui, ó, para somar a quantidade vendida, ou seja, vamos tratar isso aqui como caixas, certo? Soma das caixas, a soma das quantidades, e vir aqui, simplesmente autossoma. Certo? Olha o que aconteceu aqui, ó. Ele trouxe para nós, ó, a soma das quantidades, certo? Não é a melhor forma de fazer, mas já funcionaria, beleza? Eu vou construir de uma forma muito mais adequada, que me previne de erros futuros, ok? Vamos lá, vocês já vão entender. Então, eu preciso dar um nome na minha medida. Primeiro, TT, underline, QTD. Por que QT? T de quantidade, eu gosto sempre de referenciar a minha medida ao que eu estou fazendo, ou seja, um totalizador de quantidades, que vai ser o quê? Ó? 2 pontos igual sum. Essa é a estrutura, a sintaxe da minha forma, ok? A soma de quem? Da minha TB, que eu tenho sempre que referenciar a minha tabela, tá aqui, ó. A minha tabela tem que estar referenciada para prevenir os meus erros. Vocês vão entender mais para frente por quê. E aqui eu vou referenciar ela a minha coluna, que é a minha coluna de quantidade. Onde que ela está aqui? Ela está aqui, ó. Eu vou referenciar exatamente nela. Então, TB underline quantidade. Posso vir aqui e clicar. Cliquei. No momento que eu cliquei, agora eu preciso fazer o quê? Fechar os parênteses. Fechei os parênteses. Enter. Olha lá. Agora eu já tenho as minhas quantidades aqui, ó. Porém, em uma medida. Ganho de performance. Aqui eu vou deixar ele como número, certo? Cadê ele aqui? O formato geral. Eu quero deixar ele como número. Vou deixar como número decimal. Certo? Ou poderia deixar como número inteiro. Não tem problema. Se eu quiser diminuir as casas decimais, aumentar as casas decimais,
Esse aqui é o de menos. Aqui é só formatação. Beleza? 56.081 caixas, quantidades. Poderia fazer aqui a soma total do peso também. Na realidade, eu já vou fazer também. Ó. Clico aqui embaixo. TT, peso, 2 pontos igual a quem? Sum. Da mesma forma. Lembrando, estamos fazendo as nossas primeiras medidas, certo? TB, underline, vendas, que é a mesma, só que agora é o peso. Olha lá, e fecho o meu parênteses. Ok? Da mesma forma aqui, escolheu o meu tipo de dado, número inteiro, e agora aqui o grande lance, ó, o valor unitário, certo? Eu não posso simplesmente vir aqui somar a soma dos dois aqui e multiplicar na sequência. Eu tenho que fazer um ajuste. Qual que é esse ajuste aqui, ó? Eu tenho que fazer um ajuste em uma coluna calculada, mas uma coluna calculada dentro do meu Power Pivot, para ganhar performance. Muito bem, como é que eu faço isso então? Eu tenho que multiplicar a minha quantidade vezes o meu valor unitário, certo? Lembra que eu já trouxe ele aqui numa coluna, mas ele não está tão performático. Ele atendeu a minha necessidade neste momento, porque a minha base é uma base pequena, não tenho tantos dados, mas à medida que minha base de dados vai ganhando volume, vai ganhando linhas, eu vou perder performance se eu trabalhar nesse formato. Então vamos lá. Como que eu resolveria então isso aqui? Ó? Uma coluna que eu vou realizar a mesma multiplicação, ó, igual TB vendas das minhas quantidades, vezes quem? Vezes TB vendas, meu valor unitário, né? Cadê meu valor unitário aqui, ó? Valor unitário. Certo? Feito isso, eu tenho um cálculo direto aqui, ó. Olha lá. E agora eu vou transformar para grana, olha lá. Certo? Eu trouxe aqui, ó, para nós compararmos, ó, o valor unitário que eu tinha trazido no outro exemplo aqui, ó. Já tinha exemplificado para nós aqui, o mesmo valor. Nós temos ele aqui. Beleza? Então, as duas informações estão batidas, iguais. Muito bem. E agora eu tenho a medida de quantidade, peso, tá me faltando quem? O meu valor total, não é verdade? Duas formas de fazer isso, ó. Então eu tenho o meu valor, que é uma medida, né? Valor, underline, TT. Vou deixar de total aqui, ó. 2 pontos igual a quem aqui, ó? A sum, abre parênteses, da minha TB. Aqui eu preciso só realizar um ajuste, tá? Antes disso, ó, volta aqui. Vou tirar ele aqui. A coluna calculada precisa ganhar um nome. Então aqui eu vou chamar ela de valor. Valor. Poderia ser um nome qualquer, tá? Final. Calc. De calculado. Para lembrar que é uma coluna calculada. A origem do meu dado. Ok? Percebam que eu gosto de deixar sempre com underline. Muito bem. E agora aqui, poderia vir aqui, ó, direto. Clica aqui e soma. Beleza? Olha lá, vocês vão ver que a estrutura é a mesma, tá vendo? Tá somando. E aqui eu vou deixar ele como medida. Ok? Medida é valor final calculado. Beleza, lembrando que isso aqui é uma grana, né? Então eu vou mudar ele aqui para grana. E praticamente as três medidas que eu preciso estão aqui, ó, 7.657 com 598. Beleza? Eu vou salvar isso aqui e vou fechar. Olha lá. No modelo antigo, o valor já era igual. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Olha o que aconteceu com a minha tabela dinâmica, com os dados que estão disponíveis aqui, ó, tá vendo? Ganharam 3 novos formatos. Olha isso aqui, ó. Para quem ainda não viu, ó, olha a diferença do meu f de x aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Eu ganhei um f de x, que significa o quê? Que isso é uma medida calculada, realizada lá no meu Power Pivot. E o que eu vou fazer agora? Olha só que bacana. Eu vou tirar esses campos aqui, porque são colunas, não é o mais adequado para se trabalhar, e vou trabalhar com o quê? Com as minhas medidas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Medida de peso, quantidade de peso e o meu valor. Praticamente
visualmente nada muda, mas eu ganhei muita performance trabalhando com as medidas. Beleza? Então aqui eu vou só fazer uma correção de tipos de dados para que ele faça uma separação de milhares aqui para nós. Beleza? Percebam que o resultado aqui não mudou, mas eu deixei o meu relatório turbinado. Conheci esse processo? Deixa nos comentários aí. Valeu e até a próxima.